Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Senhor, nos abençoe quando vamos meditar na tua palavra, para que realmente não nos desviemos, não corrompamos a verdade bíblica como ela chegou até nós, e tampouco façamos isso no nosso coração, convertendo este momento em algum tipo de idolatria ou mesmo de rebeldia. Mas, ó Deus, que todos nós, com inteligência, com a experiência que já adquiriu, e especialmente pela iluminação do Espírito Santo, possamos confrontar nossas vidas com a tua palavra e corrigir o que for necessário e nos adequarmos à tua vontade. Seja conosco aqui, ó Deus, para, pelo poder desta palavra, operar os teus milagres nas nossas vidas, porque pode ser, ó Deus, que não apenas por simples vontade pessoal, mas muitas vezes por opressão das circunstâncias, por opressão do inimigo, muitas vezes, ó Deus, por uma fraqueza da fé, de alguma maneira ou de outra, vamos nós sendo desviados deste propósito do Senhor na nossa vida e assim sendo achados enfraquecidos e escravizados e muitas vezes, ó Deus, assim, ainda meninos na fé. Eu peço que o Senhor nos abençoe e opere suas maravilhas para a libertação e crescimento de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. John Bunyan foi uma pessoa muito piedosa que, antes da Reforma Protestante, já clamava por uma reforma da igreja. E ele escreveu um livro muito famoso, que ficou muito famoso, um dos livros mais lidos na história, chamado O Peregrino. Vocês vão encontrar esse livro com muita facilidade aí pela internet. E é um livro maravilhoso, porque ele procurou, de uma forma muito didática, ensinar os crentes o que é a vida com Deus. O livro O Peregrino conta a história de um cristão, uma pessoa que se converteu, encontrado ali no meio dos seus pecados, das suas culpas, encontrado no meio das suas aflições e alcançado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, com o Evangelho, ele é convertido e aí inicia sua caminhada. E o livro vai ilustrando a caminhada do cristão, mostrando os vários episódios, as várias aventuras, os vários desafios que o cristão vai enfrentando. Momentos de perigo, momentos de alegria, momentos de tristeza, de ganho, de perda, momentos de tentação, momentos de opressão, momentos de incredulidade, de pecado, de falha na presença de Deus, de restauração, e assim por diante. O livro termina com este cristão que vai sobrevivendo a todos os desafios da vida cristã, avistando gloriosamente a cidade celestial, a Nova Jerusalém, e sendo recebido na glória. Recomendo a leitura. Tenho certeza que todos vão se deliciar muito com a leitura deste livro, O Peregrino.
Quando eu leio esta passagem bíblica que acabamos de ler, eu penso muito nisso. Este convite de Jesus para Pedro, João, para Tiago, para André, o seguirem. E sabemos que não foram apenas eles, mais adiante tem esse convite também para Levi, e tantos outros discípulos puderam ouvir este convite de Cristo e o acompanharem. Que bela jornada eles iniciaram com o Senhor naquele dia. Que coisa maravilhosa. A vida com Deus. Você se lembra da sua conversão? Você se lembra do dia que você aceitou Jesus na sua vida? Eu tenho certeza que antes disso você já cria em Jesus. Pelo que eu sei de cada um de vocês aqui, e eu conheço a minha igreja, sei que todos vocês sempre creram em Deus, sempre creram em Jesus, mas teve um dia que vocês aceitaram Jesus na sua vida. Você se lembra desse dia? Eu, como pastor, tive o privilégio de batizar muitas pessoas já e de vê-las com um brilho nos olhos e as lágrimas correndo no seu rosto de emoção no dia que fizeram a sua profissão de fé, receber o batismo. Que dia maravilhoso! E eu mesmo, como pastor, embora já tenha feito isso, celebrado este momento tantas vezes, posso afirmar para vocês com toda honestidade que cada vez que acontece, cada vez que batizo uma pessoa, cada vez que eu ouço a pessoa dizer eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu confesso as Escrituras Sagradas como a minha única e suficiente regra de fé e de prática, cada vez que isso acontece, cada vez que eu ponho a água do batismo sobre estas pessoas, eu também me sinto muito emocionado e arrebatado pelo sentido de tudo aquilo, pelo poder de Deus, pela vida nova que se abre diante do indivíduo, diante da pessoa humana. Que coisas maravilhosas Deus tem para você, coisas maravilhosas Deus tem para realizar na sua vida. Meu amado irmão, a vida prossegue e muitas coisas acontecem conosco, decepções. A igreja é este lugar, né? É este ambiente, é esta comunidade de pessoas que invocam o nome de Deus, mas sabemos, há muito joio plantado junto com o trigo, e às vezes, ao invés de ser arrancado o joio, é o trigo que é arrancado, né? Às vezes, as decepções são muito grandes, muitas vezes a frustração por várias razões da vida, seja dentro da igreja, seja fora também, na nossa vida pessoal, um casamento que fracassa, uma carreira profissional que é frustrada, uma vida financeira que é, de repente, assaltada por uma contingência da vida e rouba de você seus anos de labor, de economias, de trabalho árduo. Tira de você o conforto e os sonhos. São muitas coisas que acontecem na vida das pessoas e todas elas vêm, muitas vezes, derrubando a gente, sufocando a nossa fé, tirando de nós a alegria da salvação, tirando de nós aquele prazer de ser crente, de servir a Deus, roubando de nós o prazer e o privilégio da oração. A gente vai orar e está carregado de amargura, de angústia, de tristeza e de dúvidas também, porque a lógica que nós desenvolvemos na nossa cabeça não faz mais sentido diante dos fatos da vida. Meu Deus, quantas coisas acontecem, como John Bunyan expressa tão bem lá no seu livro, O Peregrino, acontece comigo, acontece com você, ao ponto de nós, muitas vezes, chegarmos aí a um ponto da nossa caminhada cristã, que a gente encosta num canto e fala, não vale a pena prosseguir, não vale a pena nenhum outro esforço, não vale a pena insistir, deixa as coisas acontecerem, simplesmente vamos ver no que vai dar. Eu queria aqui nesta noite muito que, depois desta minha pregação, destas minhas palavras, queria muito que alcançar aqui com você este privilégio, Deus levantar você. Queria muito isso, que Deus fizesse uma obra na sua vida aqui nessa noite. Que Deus tomasse as suas palavras e o seu servo para avivar a fé no seu coração, para despertar sua alma, para ser alegre outra vez,
para cantar louvores a Deus com verdadeira alegria. Queria muito que Deus me desse o privilégio de usar aqui as palavras desta escritura hoje, para levantar você com muita energia, com muita força, com muito poder, para seguir a sua caminhada com Deus, realizando grandes coisas, sendo muito usado pelo Espírito Santo, sendo um instrumento de Deus com muito poder e graça. Marcos escreveu este evangelho para crentes que estavam à beira da derrota. Os crentes de Roma estavam vendo a perseguição chegando próximo deles. Eles sabiam que Nero iria esmagá-los, que seriam dias muito cruéis. E certamente havia muitas dúvidas no coração deles. Resistir à opressão, pegarem armas, lutar contra isso, ou simplesmente aceitar, fugir, o que fazer? Certamente, para cada indivíduo, Deus poderia ter um propósito diferenciado, e para alguns, então, seria plenamente justificável fugir, para outros seria necessário, porém, suportar aquela tribulação até a morte. Mas para todos, indistintamente, Marcos dirige este evangelho, escreve estas palavras para lembrá-los que todos precisavam ficar muito firmes na presença do Senhor, encorajados e animados, porque o que Deus tinha começado na vida deles era uma obra muito maravilhosa, que não seria espada, nem fogo, nem a gritaria dos incrédulos que poderia paralisar a obra de Deus. E eu estou aqui também dizendo em nome de Jesus, que não é nenhuma opressão do diabo, não é também nenhuma derrota da vida, nenhum fracasso ou desilusão sua. Não há nada neste mundo que possa impedir a obra de Deus na sua vida. Não há ninguém que possa calar a boca de Deus. Não há ninguém, não há nada que possa frustrar os planos de Deus para a sua vida. Então levante-se, agarre-se ao chamado de Deus para você. O Senhor Jesus passou pertinho daqueles homens, e eu fico pensando que privilégio para eles, não é? O Senhor passando ali na praia e dizendo: Pedro, André, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus chamou Pedro e André, chamou também João e seu irmão, e Levi e todos os demais, para um propósito muito maior do que o propósito que eles tinham nas suas vidas até aquele momento. Olha que Pedro e seu irmão André, e também João e seu irmão, tinham já um propósito para a vida deles. O propósito deles naquele momento era um propósito relevante, não era um propósito vão, não era um propósito superficial, era um propósito muito importante. Eles estavam trabalhando para sustentarem com dignidade as suas famílias. Eles estavam ocupados, trabalhando para sustentarem com dignidade suas famílias. Eles não eram vagabundos. Eles não eram homens à toa. Eles eram homens sérios, responsáveis, trabalhadores, que tinham um propósito. A vida deles não era inútil. Mas Jesus ainda assim diz: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. O que Jesus diz para eles é: vocês estão ocupados aqui neste momento para sustentarem dignamente as suas famílias, mas eu estou chamando vocês para que vocês sustentem com a minha palavra muitas famílias. Vocês não vão sustentar apenas a família de vocês, vocês vão sustentar muitas outras famílias. Mais tarde, Jesus vai dizer para Pedro e para todos os demais: vocês que deixaram tudo por minha causa. Jesus disse para eles: não há ninguém que, tendo deixado bens e trabalho, qualquer coisa por minha causa, não há ninguém que, tendo feito isso, não receba já no presente século o cêntuplo de tudo isto e do porvir a vida eterna. Jesus estava chamando aqueles homens para um propósito muito maior.
E sem dúvida nenhuma, quando você aceitou Jesus na sua vida, eu creio que você percebeu que o que você estava fazendo era abraçar uma oportunidade, era receber na sua vida um chamado que não era apenas para você sair da bebida, sair das drogas, sair de uma tristeza, sair de uma escravidão, sair de um pecado. Não, você percebeu que não era só isso. Você sabia que tinha coisas grandiosas adiante de si. Você sabia que o Senhor estava te chamando para algo muito maior. Não se tratava apenas de curar você de uma doença, de um pecado, de uma escravidão. Não se tratava apenas disso. Você sabe disso. Você, quando ouviu o chamado do Senhor, você podia discernir: Deus tem um plano para a minha vida. E Jesus ia mostrar a grandeza deste propósito para Pedro e todos os demais discípulos. Quando você lê aí o versículo 22 do capítulo 1 de Marcos, eles logo iam perceber que eles iam fazer parte de uma pregação poderosa e consoladora. Eles mesmos iam ser transformados em homens que poderiam pregar com poder e com conforto, levando paz. Mas não a paz que o mundo dá, a paz de Deus. Uma paz que excede a todo entendimento, como diz Paulo, uma paz que eleva a alma do ser humano para além do seu próprio sofrimento, mas para muito além dos prazeres comezinhos da carne. Eles podiam perceber, Jesus ia mostrar isso para eles, quando Jesus expulsasse demônios, quando Jesus curasse os enfermos, eles iam perceber que obra grandiosa era essa da qual eles iam fazer parte. Eu, quando me tornei realmente membro, me converti ainda criança, mas quando fui batizado, quando entrei, fiz a minha profissão de fé, iniciei minha jornada com a igreja, abracei a igreja com toda a minha alma, com todo o meu ser, entrei de corpo e alma, entendendo, imaginando e percebendo que era algo muito maior do que eu mesmo. E eu vejo em cada crente, quando ele é batizado, quando faz a sua profissão de fé, e ele escuta a igreja toda em pé dizendo que promete também receber esses irmãos com amor e sustentá-los e ampará-los, todos choram, todos se emocionam, se comovem, porque sabem, passei a pertencer a algo muito maior do que a minha própria vida. Pertenço a algo muito maior. Pertenço ao reino de Deus. Reino de Deus que é o poder de Deus nesta terra. Poder para libertar, para curar, para transformar. Mas, infelizmente, como eu já disse antes, é certo que na medida em que vamos caminhando, nós parece que vamos diminuindo a visão. Vamos aí adoecendo e sendo tomados, às vezes, pela catarata da incredulidade, pela catarata da dúvida. Vamos nos deixando convencer por episódios que nos entristecem ou que chocam a nossa expectativa, que contrariam a nossa imaginação das coisas. E então vamos achando que é tudo banal, tudo é carnal, e nós mesmos, que antes éramos tão zelosos e que depois nos tornamos tão críticos, tão contumazes na nossa crítica, percebemos agora que no terceiro momento nós nos tornamos frívolos, nós nos tornamos zombadores, nós nos tornamos cínicos, nós céticos, e nós não temos mais nada para dar. Ainda que não tivemos coragem de negar a Cristo, não tivemos coragem de negar a sua igreja, nos mantemos aqui por certa teimosia, ou até por covardia, mas de qualquer maneira, por contradição, nós percebemos que caímos na vala comum daqueles que antes nós criticávamos. Que coisa terrível, porque o fato é que nós estamos morrendo. O fato é que nós estamos nos tornando aqueles ramos da oliveira que não dão mais fruto e que são cortados e lançados fora, e em breve seremos
ajuntados e lançados na fornalha ardente, como disse Jesus. Acorde, desperte, ó você que dorme, desperte, acorde nesta noite, porque você foi chamado para um propósito. O Senhor chamou cada um de vocês. Não neguem o chamado de Cristo. Levantem, andem, seguindo os seus passos. Sim, Jesus disse para Pedro e seus amigos: venham comigo, venham após mim. Nós somos chamados para andarmos nos passos de Jesus. Nós não somos chamados para fazermos o que nós achamos que tem que ser feito. O reino de Deus não está em busca de heróis. O reino de Deus não está precisando de heróis. O reino de Deus não está buscando pessoas audaciosas, pessoas corajosas, pessoas atrevidas. O reino de Deus não está procurando pessoas assim. Deus não precisa, Deus não necessita de ninguém que o defenda. Deus não necessita de vozes que se levantem para protestar, de vozes que se levantem para gritar, de vozes que se levantem para defendê-lo. Não, meus amados irmãos, Deus nos chama para servi-lo. Deus chama servos. Deus chama homens e mulheres para andarem nos seus passos. Deus não vai à nossa frente para confirmar as nossas obras. Deus vai à nossa frente porque a obra é dele. E nós, no seu passo, estamos ali para atender às coisas que ele manda fazer. Então, não é Deus que anda nos nossos passos, confirmando o que nós achamos que tem que acontecer. Os discípulos ficaram incomodados quando os samaritanos incrédulos rejeitaram o Senhor. Eles disseram: o Senhor quer que a gente mande Deus mandar do céu fogo para consumir estes incrédulos e ímpios? Jesus respondeu: o que é isso? Vocês não fazem parte do meu chamado? Vocês não entenderam? Eu não vim matar ninguém, eu vim salvar. Os discípulos falaram para Jesus: a multidão está aí, Senhor. Vamos tomar providências, porque estamos no deserto e já está tarde. Esse pessoal tem que ir embora para comer e cuidar de suas vidas. Tomaram uma iniciativa totalmente errada. Jesus ficou aborrecido com eles e disse: o que é isso? Vocês mesmos deem comida para eles, então, agora. Vocês estão tão incomodados com essa situação, eles estão aqui comigo com fome e sede da minha palavra, e vocês querem se livrar deles, deem de comida a eles vocês mesmos. E eles ficaram apavorados: o que é que nós vamos fazer? Nós não temos nada. Me tragam o que vocês tiverem. E eles trouxeram, e Jesus, naquele momento, deu para eles uma prova do seu poder, da sua bênção maravilhosa sobre nossas vidas, mostrando a eles: quem está com Cristo está suprido. Não, meus amados, não é Jesus que anda nos nossos passos. Jesus estava lá no casamento com os seus discípulos, em Caná da Galileia. Acabou o vinho, Maria veio toda preocupada e disse: acabou o vinho deles. O que você vai fazer? A palavra implícita era esta: acabou o vinho deles. E a resposta de Jesus foi enfática: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não é Jesus que anda nos nossos passos, somos nós que devemos andar nos seus passos. A coisa mais difícil que tem para certo tipo de personalidade é aprender a frear, né? Aprender a ficar calado, aprender a ficar quieto e aprender a andar na sombra de outros. Muitos de nós temos uma personalidade expansiva demais e nossa tendência é sair correndo precipitadamente, como Pedro mesmo tantas vezes fez, mas Jesus os chamava para andarem nos seus passos. E eles deixaram tudo para seguirem a Jesus e aprenderam
que andar junto com o Senhor, andarem nos passos de Jesus, que essa estrada de Jesus era uma estrada que guardava muitas emoções, muitas vitórias, mas também muitos perigos e a morte, mas também a ressurreição. Digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que talvez esteja aí sufocado pelas suas decepções, achando que devia ter recebido, deveria ter tido mais oportunidades, achando talvez que não foi suficientemente reconhecido, que não foi suficientemente valorizado, achando talvez isto, que não está tendo a devida oportunidade. Digo a você, tenha paciência, seja perseverante, mas aprenda, sim, a negar o orgulho e a precipitação. Todos nós fomos chamados para andarmos na sombra de Jesus, seguindo os seus passos. E olha que nós vamos ser testados muitas vezes, porque Jesus, a quem a gente não vê, se revela a nós no irmão e na irmã que estão ao nosso lado, que às vezes brilha mais do que você. E você deve aprender a ser humilde e paciente e colocar-se no seu lugar, sim, e andar na sombra dos irmãos também. Todos nós somos uma grande família e o propósito de todos nós deve ser sempre glorificar ao Senhor e não a nós mesmos. Tenho certeza que Deus não chamou nenhum de nós para ser pavão, não chamou nenhum de nós para abrirmos a cauda, né, com aquele pavão colorido e bonito para se apresentar diante de todos. O Senhor não chamou a nenhum de nós para ser sol, nem lua, nem estrela. O Senhor nos chamou, sim, para sermos servos e servas. E a melhor palavra para quem quer andar nos passos de Jesus, sentindo sempre a alegria da salvação e o gozo desta comunhão com o Senhor, é a palavra de João, o batizador. Convém que Cristo cresça e que diminua eu. Mas aí você vai estender esta palavra para dizer: convém que o meu irmão, a minha irmã cresça e que diminua eu. Eu sei que nós vivemos um tempo em que a valorização do indivíduo é algo muito importante e tem sido, na verdade, exagerada. Temos que tomar cuidado com isso. Eu não quero que nenhum de nós saia daqui dizendo que não vale nada, que não tem importância a sua vida e que você realmente é um zero à esquerda e não tem lugar no reino de Deus em lugar nenhum. Pelo contrário, eu vim aqui em nome do Senhor para dizer a você justamente o contrário. Mas eu estou tentando te dizer também que a maneira como a sua personalidade, como a sua individualidade, como a sua personalidade, como o seu ser vai ser elevado e de uma forma saudável. É, meus amados irmãos, a sombra de Cristo, que muitas vezes se reflete na sombra do irmão. É na humildade, na paciência, numa atitude de modéstia, como o apóstolo Paulo diz lá na Epístola aos Romanos: ninguém pense acerca de si mesmo além do que convém. Deus tem uma obra grandiosa que Ele já começou na nossa vida e Ele vai completá-la. Mas você abra o seu coração, abra a sua vida e facilite as coisas para tornar essa experiência realmente gostosa, prazerosa e dinâmica e acelerada, digamos assim, na sua vida, com modéstia, com humildade, com paciência, sabendo valorizar as outras pessoas também. Deus chamou os seus discípulos para fazer deles pescadores de homens. O Senhor os chamou para um propósito muito maior. O Senhor os chamou para andarem nos seus passos. O Senhor chamou os seus discípulos para transformá-los. Ele queria transformá-los.
Nenhum de nós está pronto. Veja só que quando ele os chamou, quando o Senhor chamou você para o seu reino, ele não chamou você para ocupar um grande lugar, para ser um grande servo, uma grande serva de Deus. Ele não chamou você para ocupar o lugar que a sua vaidade e a sua ambição apontam. Ele chamou você para moldar você. Você se lembra de uma canção antiga, baseada no profeta Jeremias? Uma canção que fala do oleiro, o vaso do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Quantas vezes você já cantou esse hino? E talvez agora você esteja naquela fase em que Deus quebrou a sua vida e você está aborrecido com Deus. O Senhor quebrou sua vida, Ele está te quebrando. E acha que Ele vai deixar você assim, aos cacos? O Senhor fala pelo profeta: eu faço a ferida e também curo. O Senhor nos fere quando é necessário. O Senhor abre as feridas que nós estamos, às vezes, querendo que cicatrizem rapidamente. O Senhor entra na nossa vida e remexe nos nossos valores, remexe nos nossos significados, remexe e transforma a nossa vida desde o mais profundo do nosso ser e nos coloca em contradição conosco mesmo. O Senhor coloca diante de nós fatos, eventos, circunstâncias que colocam em xeque a nossa lógica de fé, que colocam e confrontam a nossa racionalidade. Os discípulos fizeram uma pergunta incômoda para o Senhor diante do cego de nascença. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Essa é uma forma de pensar que está presente entre nós até o dia de hoje. Qualquer coisa de ruim que aconteça a alguém, a primeira coisa que todos pensam é: será que essa pessoa está merecendo isto? Será que ela fez por merecer? Será que Deus está pesando a mão por alguma coisa que nós não sabemos? É a primeira tendência nossa no pensamento. Mas Jesus respondeu aos seus discípulos, você se lembra? Jesus lhes respondeu dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para a glória de Deus. Meu Deus, Deus permitir coisas ruins na vida das pessoas para a sua glória. Olha, meus amados irmãos, quem sou eu para julgar Deus? Quem sou eu para dizer que Deus estava errado fazer isso com o cego de nascença? Quem sou eu para dizer, coitado do cego de nascença, Deus o subjugou, Deus arruinou a vida dele por anos, Deus o transformou num mendigo, Deus o deixou numa condição humilhante durante anos para a sua glória. Coitado daquele homem. Quem sou eu para dizer isso, amados irmãos? Porque o próprio cego de nascença, quando foi curado, ele disse: quem é o Filho do Homem para que eu possa adorá-lo? Aquele homem sabia o que Deus estava fazendo na sua vida. E ele não foi precipitado como muitos de nós que olhamos de fora e julgamos Deus ou julgamos o irmão. Ele, que era a pessoa que, em tese, teria direito de se revoltar contra Deus, ele se levantou, foi para glorificar a Deus. E a palavra de Jesus se cumpriu. Isto foi para que o nome de Deus fosse glorificado. E aquele homem se levantou naquele dia como um profeta de Deus, proclamando a todo mundo: este homem que me curou, este Jesus que me curou, é o Senhor e Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. E então, quando nós olhamos para a vida do cego, a gente vê que Deus o calou, Deus o colocou à margem da vida,
Deus o fez mendigo, pobre, cego, miserável, durante anos da sua vida, tempo no qual Deus o estava preparando e trabalhando para, num único dia, ele se levantar e dar um único testemunho que se tornou válido para toda a eternidade, porque o que ele disse ficou registrado nas Escrituras, e multidões, em gerações e gerações passadas até o dia de hoje, glorificam o nome de Deus e o nome de Cristo por causa do testemunho daquele homem naquele dia que foi curado. E ao invés de blasfemar contra Deus, ele disse: quero adorar o Senhor. O que Deus está fazendo na sua vida nesta hora? Eu não sei, e muito provavelmente você também não sabe. Eu vou te dar um conselho de amigo, um conselho da minha experiência de vida e um conselho também de quem conhece as Escrituras e a doutrina sagrada. Não gaste seu tempo perguntando por quê, não gaste seu tempo perguntando para quê, não gaste seu tempo com isso. Porque os caminhos de Deus estão muito acima dos seus caminhos para você compreender os seus propósitos. Porque a mente de Deus é inescrutável. Nenhum de nós está à altura de dar conselhos para Deus. Mas o conselho que eu te dou, no momento de dúvida, no momento de insegurança, quando você se sente talvez abandonado por Deus, quando você percebe que a sua vida está um caco, quando você percebe que está sendo sugado, que a sua vida está numa situação tão triste, meu conselho para você é abandonar a sua vida nos braços de Deus. E você pode orar a Ele como Ana, gemendo no seu íntimo. Você pode clamar a Ele como Jó, sofredor, e de qualquer maneira dizer para Ele assim: Senhor, eu não entendo os teus planos, não posso entender os teus propósitos, e Senhor, estou cansado demais para questionar, para arguir, ou para alguma explicação, estou cansado demais. Mas uma coisa eu declaro: eu jamais negarei o teu nome, eu jamais abandonarei a tua presença. Eu sou teu servo, tua serva para sempre. E eu tenho certeza que dos teus braços de amor, ninguém poderá arrebatar a minha vida. Eu tenho certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor vai te confortar, te animar, a sua luta vai continuar, outros dias de cansaço, de desânimo virão, mas você sempre vai se lembrar e saber isso: Deus está fazendo uma obra na minha vida, e você vai, lá no fundo da sua alma, com a sua alma fraca, a sua voz fraquinha, você vai dizer para Ele: Deus, continue, faça a obra que precisar na minha vida, porque eu quero ser salvo. Eu quero, Senhor, ir para o céu. Eu quero, Senhor, ser digno de Ti. Eu quero estar na Tua presença, meu Senhor. Faça a sua obra na minha vida. É isto tudo que me importa. O Senhor nos dá o seu Espírito Santo e faz a sua obra na nossa vida. E enquanto vai fazendo, Ele vai nos confortando. É isso que Paulo fala lá em Romanos 5. Nós nos alegramos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O aprendiz, ele é sempre muito confuso. As coisas nunca são o que aparentam ser para o aprendiz. Coitado do aprendiz. Ele está no processo e quando ele acha que já entendeu, alguém puxa o tapete dele, né? E ele tem que dar mais um passo à frente. Puxa, eu pensei que já tinha entendido, ainda não entendi.
É assim que prosseguimos na carreira cristã. Quando a gente acha que já entendeu Deus, quando a gente já começa a falar com muito entusiasmo, com muita autoridade, com muita liberdade, então Deus vem e fala: não, meu filho, você não entendeu tudo ainda. Tem mais coisa. Ao aprendiz, as coisas sempre se apresentam de uma forma diferente. Elas não são nunca o que realmente são, não é? Então, embora a gente tenha dons e habilidades, o Senhor só vai poder aproveitar isso aí se realmente nós formos mansos nas suas mãos. O Senhor vai usar nossas vidas conforme os seus planos, a sua conveniência. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, visando sempre a um fim proveitoso. Vamos assimilar isso. Vamos assimilar isso. Que é o Senhor que está no comando das nossas vidas. E nós estamos aqui para sermos transformados. Diga para o Senhor: me transforme, Senhor. Eu já tenho 80 anos de vida, eu já tenho 90 anos, eu já tenho 50, eu já tenho 30. Aí quem tem 20 não vai falar que já tem 20, né? Quem tem 15 vai dizer: eu já tenho 15. Mas você diga como servo e serva: Deus, faça uma obra na minha vida e não pare, porque eu quero ser como Jesus, eu quero crescer, eu quero alcançar a estatura do Senhor. E Jesus, naquela caminhada, ensinou os discípulos a orarem, dependerem de Deus. Nos versículos 35 a 38 do nosso capítulo 1 de Marcos, eles já puderam perceber isso, que Jesus era um homem de oração. Nos versículos 15 a 17 do capítulo 2, Jesus ensinou eles a não terem preconceito com as pessoas, tratar as pessoas com respeito. No capítulo 2, versículos 23 a 28, Jesus ensinou que eles tinham que saber interpretar as escrituras, tinham que ser sábios. No capítulo 3, versículo 20 em diante, Jesus ensina eles a serem corajosos diante da oposição. No capítulo 4, versículos 1 a 9, Jesus ensina os seus discípulos a terem paciência com os resultados da pregação. No capítulo 4, versículos 30 a 32, Jesus ensina os seus discípulos que eles tinham que ter fé, tinham que ter segurança, firmeza. No capítulo 6, versículo 30 em diante, Jesus ensina aos seus discípulos: vocês têm que alimentar a multidão. E muito mais. O aprendizado não acabava nunca, não acabou. Pedro já era um homem cheio do Espírito Santo. Numa só pregação dele, mais de 3.000 pessoas tinham se convertido. E depois disso, ele ainda teve que ouvir um ensinamento do apóstolo Paulo. Paulo, que era um novato na fé, repreendendo Pedro, porque Pedro teve medo dos irmãos que vinham de Jerusalém e de surpreenderem-no comendo na casa de um gentio, né? E Paulo, então, falou para ele na frente de todo mundo: o que é isso, Pedro? Quando nós estávamos aqui sozinhos, você comeu e bebeu e se alegrou com os irmãos gentios, sem nenhum problema. Agora o pessoal veio de Jerusalém, você está se separando aqui como se eles fossem impuros. Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Pensem só vocês que o aprendizado nunca acaba. Não acabou para mim, não acabou para você. Então Deus vai continuar a obra dele. Deus tem uma obra para a sua vida. Essa semana eu postei, cada dia da semana, uma mensagem diferente para vocês, lembrando quem vocês são. Vocês são redimidos. Lembrando que vocês são filhos de Deus, que vocês são membros do corpo de Cristo, que vocês são herdeiros das promessas, que vocês são proclamadores do reino de Deus. Deus iniciou esta grande obra na vida de cada um de vocês. E Ele está completando isto, a sua salvação pessoal, a sua transformação. Que coisas maravilhosas ainda estão por vir. Que grandes aventuras com Deus. Que momentos felizes ainda virão. Que milagres nós vamos ver e experimentar.
Que grandes vitórias, que reviravoltas da vida nós vamos ver ainda. Meu Deus, quantas coisas vão acontecer diante de nós. Momentos de tristeza também, momentos de dificuldade, de luta, momentos de aperto, momentos que o inimigo vai nos oprimir, nos humilhar, nos perseguir. Mas depois de tudo, eu tenho certeza que a última visão que todos nós teremos será a visão maravilhosa, consoladora, a melhor de todas, a maior de todas. Nós veremos o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus Pai, de braços abertos, dizendo: muito bem, servo fiel, servo bom, entre no gozo do seu Senhor. Seja muito bem-vindo à minha casa, à sua casa. Maranata, vem, Senhor Jesus, complete a sua obra nas nossas vidas.